Graças a Deus, todos nós necessitamos do Senhor. Essa é a nossa confissão. Nós queremos saudar mais uma vez a todos os amados irmãos e irmãs presentes com a graciosa paz do Senhor Jesus. Também os que nos acompanham pela internet, redes sociais. Amém? Você e sua família sejam abençoados. Nesta manhã, neste domingo, ó Deus, dia em que louvamos ao Senhor, nos reunimos para louvar ao Senhor de todo o nosso coração. Amém? Eu peço aos irmãos que abram a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 14, a partir do versículo de número 6. Josué, capítulo 14, capítulo de número 6. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou, dizendo: Certamente a terra que pisou o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos há agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual a minha força então era, tal é agora a minha força para a guerra e para sair e para entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir o Senhor, Deus de Israel. E era dantes o nome de Hebrom, Quiriate Arba, porque Arba foi um grande homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Capítulo 15, versículo 13. Capítulo 15, versículo 13 e 14. Amém? Mas a Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, pai de Anak. Este é Hebrom. E expeliu Calebe dali os 3 filhos de Anak, Sesai e Aimã e Talmai, gerados de Anak. Até aqui, irmãos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós suplicamos
a assistência do teu Santo Espírito, tu fales a cada coração aqui presente, ó Deus, porque cada um de nós tem uma necessidade, ó Deus, específica de ouvir, ó Deus, uma resposta tua, aquilo que vem de ti, porque conforme disse o próprio Senhor Jesus, as minhas palavras são espírito e vida. Fala, Senhor, nos vivifica, porque nós necessitamos de ouvir a tua voz. Ó Deus, nós oramos agradecidos, ó Deus, pelo que já tens feito e pelo que farás, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem estar assentados. Amados irmãos, uma palavra breve, ela não será longa. Nós vamos apenas situar, porque nós estamos no Antigo Testamento. Bom, nem todos têm o conhecimento, nós vamos apenas situar alguns irmãos em que momento, não é, na vida do povo de Israel isso aqui aconteceu. Então, partindo, vamos dizer assim, da escravidão no Egito, que é um ponto em que todos os amados irmãos conhecem, todos sabem que Israel foi escravo no Egito, e Deus levanta um homem chamado Moisés, ali com 80 anos, né, e faz dele um libertador, manda até o Egito, e ali o Senhor, né, realiza maravilhas no meio daquele povo que estava ali no Egito, diante de Faraó, e nós já sabemos das 10 pragas, e liberta então os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, ali a nação de Israel. Então o povo sai da escravidão. Esse povo, quando sai então do Egito, ele vai em direção a uma terra chamada Terra Prometida, né? Era a terra de Canaã, um local que Deus havia separado para dar àquele povo. Aquele povo não seria mais escravo no Egito, estando sob a mão de, como diz a palavra, exatores, pessoas ali que com chicote batiam nele, cobravam parte, né, era produzido para eles, eles tinham apenas ali o pão, né, o alimento, alguma comida que eles sobreviviam, né? Porque para o senhor de um escravo desse, né, o nome esses algozes, não interessa você ter o escravo morto ou doente, então você dá comida para manter ele bem, só para isso. E tudo que ele faz é para o bem-estar desse povo. Mas Deus liberta, diz a palavra, com mão forte, a mão forte do Senhor, onde Moisés foi o instrumento usado por Deus para libertar aquele povo. E essa parte que nós lemos já é uma parte que o povo está na Terra Prometida, guerreando, conquistando, porque a terra não era uma terra desabitada, era uma terra habitada por povos muito fortes, por cidades muradas, por homens guerreiros. Eram cidades estabelecidas ali naquela região de Canaã, muito forte, né? A leste do Rio Jordão e uma parte a oeste do Rio Jordão. Mas Oriente Médio, tá? Região. Então eram cidades, muitas e muitas cidades, muitos e muitos reis naquela região. Mas para o povo sair do Egito, ir para o deserto e entrar na Terra Prometida, né, diz a palavra que 40 anos se passaram. Tá? 40 anos. E eles eram alimentados no deserto, né, pelo maná, que era um alimento que caía do céu, era como uma neve, um orvalho de manhã, e que era colhido. Tá? A palavra diz então que suas vestes não envelheceram, e suas sandálias também não, e o Senhor os conduziu no deserto. Mas para chegarmos nesse ponto que nós aqui lemos,
nós vimos que tem um homem aqui chamado Calebe, né? Nós vimos que não se trata nada sobre a lei de Moisés. Se vocês atentaram para a leitura, não tem nada sobre a lei, obediência à lei ou desobediência à lei. Perceberam? Na leitura, não tem nada sobre isso. Ninguém está falando de lei, nós estamos falando, né, como o pastor Carlos gosta de dizer, de princípios, de exemplos claros de alguém que crê e de um grupo que não crê, de alguém que persevera e outros que não perseveram. Isso vale para nós. Isso não parou. Isso não foi para quê? Isso não é histórico. Eu sei da história, mas o que é que você faz com isso? Então, nós vimos, você foi liberto, estava na escravidão lá do faraó. Né? Agora tem um homem aqui que tem um capítulo basicamente para ele, em que terras estão sendo distribuídas. E este homem, nós vimos na leitura, que ele vai dizer o seguinte, ele vai chegar para Josué. Quem era Josué? Né? Josué foi quem substituiu Moisés. Tá? Moisés morre e é sepultado pelo próprio Senhor e Josué assume o povo. O Senhor manda levantar Josué. Então Josué ele vai conquistando as cidades, né? Jericó, depois Ai, né? Que tem uma derrota inicialmente, depois ele que tira a causa da derrota sobre a cidade de Ai, que foi questão do Acã, né? Que tinha guardado lá uma capa babilônica, prata, coisas desse tipo, né, para ele, e que morre, né? Morre apedrejado e depois ele é queimado, porque foi assim que Deus mandou. Apedreja e depois é queimado. Esse homem, agora, ele diz o seguinte, para a gente refrescar aqui a memória. Lá no versículo 6, ele vai chegar para Josué, tá? Porque aqui não está dito inicialmente com quem que está falando, né? Se vocês lerem o título do 14, como eu falei, o título é um auxiliar para o entendimento do que vem a seguir, mas ele não faz parte da Bíblia, esse título. Tá? Diz assim, Josué dá a Calebe, pelo menos na minha Bíblia está assim, em herança Hebrom. Talvez em outras Bíblias estejam de outra forma ou não tenha nem nada, tá? Então, amados, aqui já tinham se passado 45 anos saída do Egito. A conquista da terra, mais ou menos, a conquista da terra demorou mais ou menos 5 anos. Foi 40 no deserto e mais 5 lá dentro lutando. Não foi assim, chegou, a gente viu na EBD a questão do Paulo. Paulo, quando vai para a primeira viagem missionária, se passaram mais ou menos 10 anos, vai de 9 a 11, da conversão dele e de registrado na palavra pelo menos 2 sentenças de morte para aquele homem. E aí é que ele vai começar a primeira viagem missionária. A Bíblia ela está contando assim, amados, mas é vida real. Dorme, acorda todo dia, o tempo vai passando. Tá? Não é. Tem que lutar, tem que perseverar, mas não pode faltar a fé. Então, os filhos de Judá, porque a tribo de Judá foi a primeira tribo depois do Jordão, tribos, só para situar, 2 tribos e meia receberam a herança de tá? E 9 tribos e meia receberam a herança de a primeira tribo, não por acaso, né? O Senhor Jesus, leão. Então, os filhos de Judá, no versículo 6, chegaram ao Jordão, onde eles se acamparam. E Calebe vai falar com ele, Josué. Tu sabes a palavra que o Senhor, por causa de mim e de... Era esse homem tinha intimidade. Não era quebra-galho,
Que fique claro, tá? O líder da igreja, ele é o cabeça. E voltaram aqui. Amados, poucos dias que eles saíram da terra do Egito, Moisés separa um homem de cada tribo para espiar a terra que o Senhor prometeu dar. Amém? Eu sei que eu estou falando é bem básico, todo mundo sabe, mas a palavra de Deus ela é sempre, todo mundo sabe, mas é útil. 12 homens, um de cada tribo. Né? Uma tribo aqui não é contada, é Levi. Tá? Por quê? Porque eles eram separados exclusivamente para o serviço da casa do Senhor. O tabernáculo, ministrar. Então, eles não tinham homens, iam lá. Então, são 12 tribos. Tanto é que na separação aqui das terras, tem terra para os levitas desse espaço? Não tem. Não tem. Ele vai habitar em todas as tribos. Em todas as terras separadas para as tribos, vão ter cidades para os levitas habitar. Tá? Porque o Senhor diz assim, ó, o Senhor mesmo diz, os levitas, eu sou a possessão de vocês. Olha a coisa maravilhosa. Os 12 lá estão conquistando terra, mas eu sou a possessão de vocês. Eu separei vocês para um serviço especial. Só vocês podem trabalhar nas coisas sagradas. Ninguém pode tocar nas coisas sagradas, a não ser os levitas. Nem montar tabernáculo, nem desmontar. Só os levitas. Então, o Senhor manda 12 espias lá para verificar a terra. Então, o espia já sabe, ele não vai, né, dando, vamos dizer assim, caras tapas. Ele vai, eles vão todos, né, enrustidos. E eles passam 40 dias lá e voltam para Cádiz Barneia, que é o nome do lugarzinho, não precisa ficar decorando, era o nome do local de onde estava Moisés com todo o povo de Israel, isso no começo da peregrinação, tá? Não se sabia ainda que eles iam andar 40 anos no deserto. O Senhor não tirou eles do Egito e disse, vocês vão andar 40 anos no deserto. Não, eu vou dar essa terra para vocês. Foi isso que o Senhor falou. Aí, o que é que o Caleb, que é da tribo de Judá, está dizendo aqui? Por quê? Porque iria começar a distribuição de terras para a tribo de Judá. Tá bom? Tá dando para entender? Eu falei, ó, o povo chegou, passou 40 anos no deserto, está guerreando, agora está quase no final da guerra. Tem pouca coisa para expelir, alguns eles não vão conseguir expelir, como por exemplo os jebuseus, só lá com Davi. Isso é outra história, nós já falamos, Davi é quem tira todos. Não mata, porque os jebuseus ficaram amigos, na verdade, mas aqueles linha dura, Davi tira e vai colocar a arca lá, é o Monte Sião, que chama, né? É Davi que tira, mas que distribuição de terra. Então ele vai dizer o seguinte, você lembra do juramento, o Josué, que era o líder, por causa de mim e de ti? Por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque os 12 espias voltaram e 10 espias derreteram, a expressão com a palavra, o coração do povo. Porque deram um péssimo relatório, um relatório de medo, um relatório de nós seremos consumidos, nós seremos totalmente destruídos. O povo dessas cidades, tudo cidade forte, murada. Já o relatório de Josué e de Caleb, e Caleb está falando com Josué, é exatamente isso. Ele diz, olha, você lembra, Josué? Eu tinha 40 anos. Eu tinha 40 anos. Eu trouxe resposta conforme eu sentia no meu coração. Porque o Senhor disse que ia nos dar aquela terra. Então eu não fui lá para olhar e ter medo do que eu viria. Eu fui ver as coisas boas. O que tem lá, como que a gente já vai poder produzir alguma coisa lá. Né? Lembra das uvas? Um cacho de uva que é trazido, irmãos, que dizem que tinha que ter um varal com 2 varões para segurar o cacho de uva. Então, o relatório de Caleb foi, a terra é muito boa que o Senhor vai nos dar.
Porque, irmãos, o que é que está na mente do servo de Deus que persevera? A palavra de Deus. Não é a adversidade que os meus olhos veem. E Deus falou o seguinte: é a terra que eu vou introduzir vocês. Então o problema, entre aspas, é uma forma até mal educada de falar com Deus, né? Mas o problema, entre aspas, é de Deus. Mas isso para o homem que tem fé. Foi ele que disse que ia colocar lá. Eu estou vendo que os camaradas são grandes lá. Eu estou vendo que as cidades são muradas, são fortificadas, mas a terra é muito boa. Então o relatório que Caleb deu, contando 45 anos atrás, quando ele tinha 40 anos de idade, foi esse. E você também, Josué, deu esse relatório. Nós dois, né? Demos esse relatório para Moisés. Moisés, a terra é muito boa. Lembrem-se, ninguém sabia ainda que ia andar 40 anos de deserto. A palavra diz aqui no final do versículo 8, né? Eu, porém por quê? Porque o povo fez derreter o coração dos seus irmãos, com um péssimo relatório de medo. Isso já depois que o Senhor falou que ia colocar aqueles homens lá. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Né? Fala da pessoalidade, da intimidade dele com Deus. Era o Deus dele. Era o Deus que, por acaso, e não por acaso, lógico, era o mesmo Deus de Moisés. Ele vai dizer que Moisés, naquele dia, jurou: olha, a terra que pisou os pés de vocês vão ser de vocês, porque vocês perseveraram em seguir o meu Deus. Ou seja, o Deus de Moisés era o Deus de Caleb e era o Deus de Josué, que é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que é o Deus de todo aquele que crê. Eles perseveraram. Agora, amados irmãos, quantos anos tinha este homem hoje, que ele falou aqui? 85. 85, ele nunca duvidou da promessa do Senhor. Ele perseverou até o fim. Ele tinha 40, agora ele era um ancião, agora de 85 anos. Conversando, meu irmão Josué, a gente vai distribuir a terra. O Senhor mandou distribuir por sorte. Mas, lembra da palavra de Moisés, quando a gente retornou com o nosso relatório, ele disse que esse monte aqui era meu. Monte Hebron, né? Que teve esse nome depois, era Kiriat Arba. E ele fala esse relatório, ele diz, da idade de 85 anos, sou eu agora. Agora um detalhe, foi por causa dos 10 medrosos e infiéis que o povo andou 40 anos no deserto. Sabe o que o Caleb fez? Continuou confiante no Senhor. Ele não ficou revoltadinho. Não ficou, irmãos. Ele não ficou. Ele sabia que Deus é quem prometeu. Ele gostaria muito de já partir para o combate quando ele tinha 40 anos e conquistar a terra. Demorasse 3, 4, 5 anos, e com 45 anos ele já estava lá. Mas aprove a Deus, né? Vou sempre usar esse aprove, porque a gente vai ficar fácil da gente entender. Do jeito que aprove a Deus revelar seu filho em mim, Paulo, naquela hora, depois que ele já tinha matado e prendido um monte de gente, foi na hora que Deus quis, e não na hora que Paulo quis ou que eu gostaria que fosse, mas quando aprove a Deus, quando foi da vontade dele, né? Então Caleb, ele ouviu essa sentença. Deus falou: olha, para cada dia que vocês ficaram lá, vai ser 1 ano peregrinando no deserto. Como vocês ficaram 40 dias, vai ser 40 anos andando no deserto. Caleb, quieto, tinha um superior acima de Caleb, Moisés. Acima de Moisés, Deus. Caleb podia ficar revoltado e comprar uma briga com os 10 irmãos. Fé, irmãos, a fé do irmão Caleb em perseverar em seguir ao Senhor. Por quê? Porque ele ouviu de Moisés, por ordem de Deus, avisa ao Caleb e ao Josué que aonde eles foram vai ser herança deles. Só não sei quando. Eu, Caleb, Deus sabe. Agora, uma coisa é certa, pelo menos 40 anos vão se passar, porque vocês vão ficar 40 anos no deserto.
E mais, essa geração que não creu vai toda perecer no deserto. Vocês não vão entrar, porque não creram. Só entra na cidade celestial, no céu, quem crê. Quem crê será salvo. Quem não crê já está, não será, já está na situação de condenação. O homem já está condenado. Quem não crê já está condenado porquanto não crê no unigênito Filho de Deus. Não é? Quem não crê já está condenado. Mas aquele homem, ele perseverou em seguir ao Senhor, mesmo sabendo que ia andar 40 anos, e se comportou como um servo de Deus, obedecendo a todas as ordens durante todo aquele período. Então imagina, completou 41 anos, 42, 43, nada. Mas a promessa estava lá. O Senhor disse que a terra que eu fui lá espiar, que pisei, que olhei, ela vai ser minha. E dos meus filhos. Ele tinha duas filhas. Uma delas se chamava Axa, que vai se casar com o primeiro juiz de Israel, Otniel. Otniel é o primeiro juiz, no livro de Juízes. O primeiro juiz é o homem que casa com a filha de Caleb. Amém? Ele é o primeiro juiz. Amados, ele perseverou. E ele diz para Josué o seguinte, olha só, a mesma força, viu, Josué, que eu tinha aos 40, eu estou com 8,5 agora. Mas a mesma força, se o Senhor mandar entrar e se preparar para a guerra, eu estou hoje. Não interessa se por fora eu estou velho, cansado, porque eu não ando com base na minha força. Eu ando com base na fé em Deus. Eu ando com base na palavra de Deus. Então, se tiver guerra, eis-me aqui. Eu estou pronto. Amados, traz tudo para nossas vidas. Traz para a igreja. Isso aqui não é lei. Ninguém está falando de lei aqui, não. Ah, isso era da lei. Não, isso não é lei, não. Isso aqui é crer ou não crer. É perseverar ou não perseverar. Só persevera até o fim quem crê. Por isso o Senhor vai dizer, né? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos, ou será salvo aquele que perseverar até o fim. É o que não vai apostatar da fé em toda a sua vida de caminhada com o Senhor. Paulo, na segunda carta a Timóteo, ele vai dizer o quê? Quando ele vai falar da coroa da vida agora, de guardei a fé. Terminei a carreira. Tudo que Jesus, o meu Senhor, tinha preparado, eu fiz. E quantas ameaças de morte esse homem sofreu? Só nesse texto da EBD da manhã foram 2. Isso que está registrado, hein? Fora o que aconteceu em Cesareia, em Tarso, que a gente não sabe. Só o que está registrado ali, naquele início. 2 ameaças de morte. Antes mesmo das 3 viagens missionárias e da viagem para Roma. Só ali. Aí o que ele diz? Terminei a carreira. Perseverou em seguir ao Senhor. Por isso que ele fala, ó, prosseguir, né, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus. Para nós, igreja, a gente tem que perseverar e prosseguir. Ah, Senhor, está demorando. Não tem problema, o tempo é de Deus. Mas se você continuar com a sua fé, firme no Senhor, perseverando, o teu galardão está guardado. O Senhor irá galardoar os fiéis, aqueles que permanecem no Senhor. E a palavra, irmãos, diz o seguinte, no versículo 12: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia. O Senhor, ele entendeu que a palavra que saiu da boca de Moisés, né, foi por ordem do Senhor, de que daria a Caleb aquela terra. Ele diz assim: tu ouviste que os anaquins estão ali, grandes e fortes cidades há ali. Porventura, e talvez em alguma versão, quem sabe, o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Por isso que eu falei, irmãos, para a gente ler o 15:13. Lembra que eu falei do 15:13? O 15:13 é a repartição da terra
para Judá. E diga-se passagem, nessa repartição da terra para Judá, o único que é falado nominalmente no local de terra para ele é Calebe. O único. Ele vai falar de toda a terra, mas para Calebe ele vai estar. Para Calebe vai ser isso aqui, isso aqui, isso aqui. É nominal. No 13 diz, para Calebe, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor. Né? A cidade de Arbe, pai de Anak, este é Hebron. Aqui cabe um detalhe, irmãos, para nós entendermos. Final de carreira. Quem eram os Anaquins? Lembra? Eram homens de alta estatura, gigantes. Né? Considerados gigantes. Talvez não como os Nefilins, lá de Gênesis 6, mas eram homens algo perto de Golias. Tá? Podia ser menor, mas era daquela turma. E o Monte Hebron, irmãos, é o maior monte da Palestina, 1.000 metros acima do nível do mar. E Calebe, com 85, disse, minha herança é lá em cima, é no meio dos gigantes, eu vou tirar todos eles de lá. É 1.000 metros acima do nível do mar, com 85 anos, mamãe. Você está com medo de quê? Perseverei, não é à toa que está 3 vezes aqui, perseverei em seguir ao Senhor. E se você for no dicionário ou na concordância, como é mais chamado, Strong, sabe o que quer dizer perseverar, na verdade, no sentido bíblico? É inteiramente, pleno. Se alguém tiver aí no celular, mas pode consultar no Strong, pode lá, perseverar, o que é? É por inteiro, por completo. Ele deu toda a sua vida a Deus. Nós temos que entregar a nossa vida a Cristo por inteiro. Não pode ter setor da nossa vida que eu controlo e essa parte aqui é Cristo. Ou é Cristo, é o Senhor, ou não é. Vai lá e vê. Uma sugestão, não vou ver agora, mas sugestão, vê o que é perseverar na concordância Strong, que é a mais usada. Não estou dizendo que ela é infalível, mas pela sua, vamos dizer, precisão, todos os estudiosos até hoje, parece que o Strong nasceu só para isso. É o sobrenome do cidadão que estudou. Tal, né, a perfeição na tradução ali de cada palavra grega e hebraica. Era por inteiro. O perseverar aqui é, eu criei no Senhor plenamente, de maneira plena, por inteiro. Não era um pedacinho. Toda a minha vida era confiada ao Senhor. Amém? Então, Anak. Amados, Josué já tinha feito guerra com os que lutaram, os mais novos, no capítulo 10. Nós não vamos lá agora. Se vocês forem no 10, 36, já vai dizer que Hebron já foi inclusive tomada. Tá? Mas a guerra, por isso que ela durava 5 anos. Porque a Bíblia ela vai narrando e tem os remanescentes. E a Bíblia diz que os 3 filhos desse cidadão aqui, gigante, Anak, no versículo 14 do 15, diz que Sesai, Aimã e Talmai foram gerados dele. Ele expeliu. Agora imaginem, irmãos, um monte mais alto. Né? Certamente, eu creio que ele talvez não tenha ido literalmente lá. Tanto é que o Otoniel, que é o primeiro juiz, é um dos que vai guerrear aqui. Ele dá a filha dele, Axa, acho que vai ter alguma coisa narrada aqui. Isso mesmo. E disse Calebe, quem ferir Quiriate Sefer e a tomar, lhe darei minha filha Axa por mulher. Tá? É o Otoniel, primeiro juiz. Aí você vê, irmãos, a fé de Calebe, apesar da idade, apesar da altura do monte e apesar dos habitantes daquele monte. Então tinha tudo para ele ficar quietinho na dele. Possessão da terra? Opa, vou esperar onde Josué vai me dar. Quem sabe ele me dá uma areazinha plana aqui e tal. Sabe quem tomou a iniciativa de pedir o local? O próprio, com 85 anos.
que não, Josué não estava nem lembrado. Ele que foi lá, ele poderia ficar quieto, porque ia ter herança lá, em algum lugar. Mas ele falou, não, o Senhor disse que era aquele lugar. Só que ele tinha 40 anos quando o Senhor disse. Agora ele está com 85. E tem 3 gigantes lá, no mínimo, os filhos de Anak, escondido. Botou para correr todo mundo. Botou para correr todo mundo, irmãos. É o único citado. Os Anaquins. E mais, não é só os gigantes. A palavra diz que as cidades eram grandes e fortes, fortificadas. E ele não, mesmo assim, ele não tem a ousadia de tomar a frente do Senhor. Ele diz, olha, porventura o Senhor será comigo para os expelir, como o Senhor disse. Mais ou menos como aqueles 3 amigos de Daniel. Não é? Nós não nos encurvaremos diante dessa estátua. Se o Senhor quiser nos livrar, ele nos livrará. Se ele não quiser, a gente morre. Não é? Ele falou, quem sabe o Senhor não me dará? Ele não prometeu, ele sempre colocava a palavra que o Senhor tinha falado para ele. Amém? Então, amados, o culto já está terminando. Eu queria que os irmãos, não é? O desejo do Senhor é que todos nós perseveremos em seguir ao Senhor. Porque o mesmo Senhor que falou com cada um de vocês, quando muitos aqui ainda eram adolescentes, quando muitos aqui ainda eram solteiros, né? E agora estão casados, quando muitos aqui tinham uma outra situação, é o mesmo Senhor. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Está em Hebreus. Ele é o mesmo. O mesmo Deus que falou com você quando você tinha 20 anos, ele continua sendo o imutável Deus, o eterno Deus. Ele não falha, ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis à palavra, Deus continua fiel. Ele não pode mentir para si mesmo. Ele continua sendo fiel. E olha, a certeza desse homem, às vezes a gente fala, Senhor, eu já te servi por tanto tempo, agora, no final de carreira, vem uma luta dessa, Senhor. Não é? Mas e aí que o Senhor aparece? Quando foi que o mar ficou agitado com os apóstolos? Na última vigília da noite. Aparece o Senhor Jesus. Calma o mar. A gente já está na última vigília da noite. A gente está quase chegando do outro lado, na terra que o Senhor prometeu. Quem deu a ordem para sair de uma margem para outra foi o Senhor. Você acha que o Senhor ia errar? Eu me esqueci que tem um temporal. Eu não sabia que quando você tivesse agora sem recurso nenhum, está morando não sei aonde, teve que se mudar, está devendo, tem isso, tem aquilo. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu não deveria ter mandado você passar para outra margem. Não, irmãos. Está difícil? Faz como Caleb, persevera. Não, o Senhor disse que eu ia chegar do outro lado. Ele vai providenciar a solução. É sempre Ele. Pode ser o gigante que for. Amém? Vamos ficar de pé. Queria passar só para os irmãos um testemunho real, não comigo, mas eu conheço, tá? Só para os irmãos terem ideia, pode ficar de pé, quiser. Talvez alguns até já conheçam, outros não. Existe anualmente um prêmio, talvez alguns já conheçam, para atletas do esporte futebol profissional, que é o gol mais bonito do ano. É um prêmio que a Federação Internacional de Futebol dá. Quase sempre, meus amados, quem está nesse prêmio são os figurões que todos já conhecem, os grandes nomes do meio futebolístico, atletas brasileiros, atletas europeus, e alguns africanos que jogam no futebol principalmente europeu, não é? Esses homens estão lá, não é o melhor jogador, é o gol mais bonito. Chama-se Prêmio Puskás, em homenagem a um jogador húngaro que era um craque nos anos 50. Não sei se vocês já ouviram falar, Prêmio Puskás. Há coisa de 10 anos, 2013, 2014, existia um atleta, eu acho que ele nem joga mais, lá para a região de Goiás, Mato Grosso,
totalmente desconhecido, porque há uma ilusão de que todo jogador de futebol ganha muito dinheiro. Só que aquela quantidade de jogadores que ganham é 0,0 qualquer coisa por cento de todos os jogadores profissionais federados, né, listados na federação. O resto, meu amado, a coisa é bem difícil. E esse rapaz, ele nasceu numa família, aconteceu o seguinte, um rapaz que nasceu numa família muito humilde, lá de Goiás, e o que ele sabia fazer era jogar futebol. E ele tinha uma mãe e uma tia, servas do Senhor, que oravam pela conversão dele o tempo todo. E ele, aos poucos, ele acreditava, porque ele via com a fé e a perseverança da mãe e da tia pela salvação daquele jovem. E aquele jovem se casou, não tinha onde morar, morava na casa de parentes, teve filhos na casa de parentes, do sogro, aquela coisa toda. E um dia ele saiu, pegou um carrinho, conseguiu um contrato com um timezinho lá no interior de Goiás, parece que era para ganhar algo equivalente assim, a R$300, dá para pagar a gasolina. E não aguentando mais aquela situação de ver o sogro bancando tudo, ele nunca reclamou do sogro, o sogro fazia com carinho, amor, coisa toda. Tá, irmãos, esse atleta, ele pensou em colocar o carro atrás de uma carreta, aumentar a velocidade, pela maneira, não aguentou mais o sofrimento. Mas ele esqueceu que tinha uma tia e uma mãe que perseveravam em oração e em seguir ao Senhor. Ele, de repente, nessa época já tinha celular, né? O telefone dele toca, ele no carro. Ligam da Confederação Brasileira de Futebol. Aqui é do Brasil, não é a mundial. Uma pessoa se identifica, olha, você é o atleta tal, não sou eu tal, olha, aqui é fulano de tal da CBF, você ganhou o prêmio da FIFA mundial do gol mais bonito do ano. Porque era só assim, Messi, Cristiano Ronaldo, só... Ninguém conhecia esse moço. Não, acho que ele desligou o telefone, né? Senhor, trote nessa hora, né? Não dá. Ligaram de novo, olha, meu amigo. Ele falou, olha, eu não tenho nem comida para dar para o meu filho, meu amigo. Ele falou, não, isso é tudo pago pela FIFA, você vai receber esse prêmio na Europa. Não sei falar inglês, não interessa, vai lá, fala português, tem tradutor. Você ganhou este prêmio. Você ganhou este prêmio. E essa lista entrava no nome desconhecido. Você foi o gol mais bonito do ano. Foi decisão lá dos donos do futebol. Meus amados, ele lembrou, né? Ele saiu ligando para checar e a notícia começou a se espalhar, era verdade mesmo. Aparece lá ele na Europa, não lembro se foi em Madrid, em Paris, gravatinha borboleta, a esposa dele presente, tudo pago. Ele não tinha dinheiro nem para não comer nada, né? No Brasil. Tudo pago, prêmio, essas coisas todas. E lá está presente jogadores como Kaká, que parece que é evangélico, mas grandes nomes. E esse homem foi para o microfone para falar. E ele lembrou de uma lição que a tia e a mãe deram para ele, uma maneira de olhar as adversidades. E ele falou, eu vou falar isso aqui. E quando ele pegou o microfone, ele disse assim, havia um rei em Israel, chamado Saul, e que um gigante, falou isso lá, todo mundo ouvindo, Cristiano Ronaldo, Messi, as pessoas assim. E parece que Deus fez com que o coração de todo mundo não fizesse assim, ficasse atento para o que ele ia falar. E esse gigante chamado Golias era como um Anakim desse aqui, ó. Que esse homem com 85 anos foi lá e disse, o Senhor disse que a terra é minha. É minha. Eu não quero saber se tem gigante, se o monte tem 1000 metros. Não interessa. É meu, porque o Senhor me deu. Ele diz, olha, esse gigante chamado Golias afrontava o povo de Israel há 40 dias. E o Deus zombava, ria, gargalhava. Saul foi lá
E aí é a paródia, né? Vamos dizer, uma maneira de você ver as adversidades que a tia e a mamãe dele ensinaram. Filho, é assim, que elas conheciam da Bíblia. Saul foi, olhou para o gigante e disse: é impossível vencer. E se escondeu. Aí chegou um jovenzinho chamado Davi, de gentil aspecto, diz a palavra de Deus, não é? Um homem de gentil aspecto, ainda jovem, o mais novo dos filhos de Jessé. Tentaram colocar a roupa metálica de guerreiro, ele disse: não, eu não sei andar com esse negócio, mas me atrapalha do que tu, tira isso. Foi com a tiradeira e uma pedra. E a lição era a seguinte: quando Davi olhou para o gigante, disse: é impossível errar. É muita carne. Eu posso atirar até de costas, disso aí eu mato. Amém, irmãos? Ele deu esse testemunho lá. Como é que você está vendo o gigante? É impossível errar. Foi o Senhor que te deu? Você já tirou ovelha da boca do leão? Da boca da ovelha? Não seja um Saul que olha, é impossível vencer. Se o Senhor disse que é teu, é impossível errar. Com a arma que você tiver. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, glorificamos e bendizemos o teu nome. Porque quem é como tu, Senhor? Exaltado, o único digno de receber honra, glória, louvor e adoração, Senhor. O que era, o que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso, Senhor. Continua, Senhor, a nos abençoar. Leva-nos em segurança, Senhor, ao nosso lar. Sê conosco, seja o teu nome para sempre exaltado de geração em geração, como diz a tua palavra. Que tudo que tem fôlego louve ao Senhor, louve o teu nome, como está no Salmo 150, Senhor. Aceita este período em que, pela tua infinita graça e misericórdia, tivemos a oportunidade de ministrar a tua palavra. É a oração que nós fazemos e te agradecemos, sabendo que tu estás conosco e que tu és fiel para nos dar, ó Deus, tudo que tu nos prometeste, Senhor. Tu disseste que voltaria para que nós estivéssemos aonde tu estivesse, Senhor. Foi o que o Senhor Jesus falou. Eu vou, mas eu volto para levar vocês, para vocês estarem comigo aonde eu estiver. E nós cremos nisso, Senhor. Por isso, louvado e exaltado seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.